Eu vou me apresentar, eu sei que alguns talvez não me conheçam tão bem. Eu sou a professora Vivian Barros, sou especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida. Já trabalho há alguns anos preparando candidatos para as provas discursivas, eu digo, né, dos concursos de mais alto nível do país, porque o nosso rol, né, meu portfólio aí de projeto é realmente bem extenso e voltado para concursos de alto nível. Então, para vocês terem uma ideia, já preparei, já fui, posso dizer, responsável pela aprovação de diversos candidatos, né, dos concursos dos certames do Instituto Rio Branco, que é a carreira de diplomacia, da ABIN. Acabamos de formar aí muita gente que passou, graças a Deus, fez o preparatório comigo, né, passou bem na prova discursiva, e os futuros oficiais de inteligência, agentes de inteligência, né, a gente não pode, claro, falar muito, porque os dados, né, existe esse sigilo aí da ABIN, mas enfim, eu posso dizer que, inclusive, para algumas carreiras, os meus alunos ficaram aí nas 5 primeiras posições. Auditor fiscal do trabalho, concursos para o Ministério Público, enfim, são várias as carreiras, né, em geral são federais, e eu tenho orgulho de dizer que eu participei desse projeto de aprovação dos alunos. Eu sou formada em Letras, Português e Inglês, segunda graduação em Direito, pós-graduação em Relações Internacionais, uma parte aí do curso superior cumprido na Universidade do Estado de Nova York, e acompanho, né, o mais importante, tenho experiência e larga em concursos públicos, tenho acompanhado muita gente boa, muita gente que tem logrado êxito, e claro, a gente está formando agora as primeiras turmas para a Polícia Federal, esperando que haja assim, o mesmo êxito que houve aí no concurso para a BIM, tá? Então, com certeza, aí estamos falando com os futuros agentes e, enfim, os futuros servidores da Polícia Federal, tá bom? Depois eu vou deixar no final os meus contatos, eu sei que você já tem o meu WhatsApp, então isso facilita bastante, mas se houver, né, outros meios, Instagram, a canal no YouTube, então se vocês quiserem também, enfim, vou disponibilizar aqui ao fim desse aulão. Esse é um aulão inaugural, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que é a produção textual para o SESC, e falar antes como é que vai ser a dinâmica do nosso curso, para que não haja dúvidas, para que a gente possa tornar a experiência eficiente, proveitosa, tanto para nós, professores, quanto para vocês, alunos. Vocês contrataram, né, acredito todos aqui, um pacote básico de 5 exercícios. E como é que funciona esse coaching, essa mentoria para a produção textual? A cada semana, vocês vão ter, né, a gente vai disponibilizar na plataforma um exercício, um tema voltado para a prova de vocês, a prova de agente, né? E esse tema a gente pesquisa sempre com muito critério, com muito cuidado, a gente estuda a banca, estudamos o perfil da banca, então selecionamos temas que para o órgão e para a banca são de grande relevância. Eu sei que nesse momento específico a gente ainda não tem um edital, a gente não tem um edital publicado, mas não é por isso que a gente vai aguardar a publicação do edital para começar, tá? Pelo que a gente estudou da banca, pelo que a gente tem visto aí da organização do concurso, a probabilidade de que seja, sim, um tema relacionado à atualidade, não seja algo específico do cargo. Só que, né, esses exercícios que a gente selecionou, alguns vocês verão que não são voltados, claro, para temas interessantes da atualidade, e outros, né, já terão aquela, digamos, carinha de questão discursiva, para que vocês possam aproveitar melhor o curso. Claro que se sair o edital, né, se o edital for publicado, e for totalmente diferente do que a gente espera, a gente vai fornecer uma lista de exercícios extra, tá? Agora, a correção, né, nós trabalharemos, o que vocês contrataram é a correção dos 5 exercícios. Então, a gente vai disponibilizar um por semana, os exercícios vão ter como base os temas de atualidade. Se o edital nos surpreender e modificar isso, a gente vai produzir aí uma lista de questões extras, né, de assuntos e de temas extras, para que vocês, claro, possam estudar, não fiquem desamparados, mas o mais importante, o que vocês verão ao longo do curso, é que vocês terão a ideia do que é esse texto dissertativo do SESC, né? O que é interessante, com o que a banca ela se interessa, né? O que vocês devem fazer, de fato, para encantar essa banca, que é a SESC. Primeira coisa, então, né, continuando só falando dessa questão da dinâmica. Então, a gente posta na plataforma
Vocês têm 7 dias para entregar o exercício, tá? Sempre a partir da postagem, 7 dias. A gente vai colocar um cronograma lá para que vocês possam se orientar melhor. E aí, a banca, na nossa banca, nós, os professores, temos até 10 dias para fazer a correção do exercício. Então, gente, por que eu digo até 10 dias? Porque esse é o prazo, né? Esse é o limite. Você pode receber a sua correção em 3 dias, em 4 dias, mas não vai exceder esse limite que a gente estabelece de 10 dias. Até aí, tá todo mundo me acompanhando aqui nas orientações? Tá todo mundo conseguindo ouvir? Beleza, gente, tá? Se não conseguir aí, por favor, me falem, para que eu possa ajustar aqui, tá? Bom, então esse prazo de 10 dias é o prazo que a gente tem para devolver, fazer a devolutiva, como chamamos, né? Entregar a correção para vocês. Agora, os 7 dias é o prazo que você tem para elaborar o texto. Então, você elabora o texto, você envia para a gente via plataforma, tá? Eu vou disponibilizar o manual do aluno, o manual da plataforma, só para que vocês saibam como é que vocês vão subir as questões, subir os textos, como vocês vão visualizar as correções. Eu vou enviar o manual do aluno. Tá ótimo. O som tá picotando bastante, Rafael? Espera aí, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. Bom, todo mundo tá ouvindo? Tem gente que tá com problema de som? Tá bom, vou seguir o jogo. Alguém disse aqui que deve ser a net de alguém. Tá, todo mundo tá normal. Acho que só tem um aqui, então pode ser que seja específico aí da pessoa, tá? Bom, vocês querem... vou seguir aqui. Se continuar o problema, por favor, me digam. Bom, então a gente tem esses 10 dias para fazer devolutiva. Eu vou disponibilizar o material do aluno para que vocês possam verificar, né, como é que é essa dinâmica, enfim, de postar na plataforma. Eu sempre peço que os exercícios sejam postados manuscrito, tá? O texto seja manuscrito. Por quê? Porque faz parte da avaliação e é super importante que nós possamos avaliar a questão da legibilidade textual, tá? Saber se você... Quando eu falo em legibilidade, gente, eu não estou querendo dizer que a letra de vocês tenha que ser linda. Esse não é um concurso de caligrafia. Então, eu só preciso entender se existem problemas com a grafia de algumas letras, se você respeita certas especificidades da banca, enfim. Eu preciso ler e entender se o examinador vai ter algum problema, né, se a sua letra apresenta alguma dificuldade de leitura, para que eu possa te orientar e para que a gente possa, claro, trabalhar nisso, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, eu peço, professora, pode tirar foto? Pode tirar. Só peço sempre que também, claro, a foto esteja legível, né? A gente consiga ler o texto. Preferencialmente, eu peço os textos em PDF. Agora, se não conseguir salvar, não conseguir converter, pode enviar em JPG, enfim, nos outros formatos. Agora, é interessante que, claro, né, a gente consiga receber ali a imagem com texto visível, né, legível. E é muito importante que vocês enviem manuscrito exatamente para que a gente possa dar essa orientação. Tem gente que passa o curso todo escrevendo, né, só digitando e mandando as redações digitadas. Perde-se um pouco, né? Porque primeiro você tem que ter uma ideia do tamanho da sua letra, até para saber, para treinar a questão do limite de 30 linhas, para saber se a sua letra é boa, né? Enfim, volto a dizer, não é letra linda, mas a letra tem que facilitar o trabalho do examinador. Então, tudo isso a gente só consegue avaliar com o texto manuscrito. Então, preferencialmente, pedimos que seja o texto manuscrito, tá? Isso é importante. Então, a gente faz a devolução. O relatório de correção é um relatório detalhado, então você vai verificar lá todas as notificações. É um relatório que a gente não entrega apenas, errou a linha 5. Não, a gente explica por que houve o erro. Quando possível, a gente sugere melhorias. E é claro, né, depois que vocês entregam a terceira produção, o terceiro texto, a gente agenda uma semana de feedback. A gente geralmente faz uma semana de feedback que funciona do seguinte modo. Por WhatsApp, eu vou comentar, né? Vou enviar esse WhatsApp, enfim, esse áudio, e vou comentar como é que está a sua produção textual até o momento. Geralmente, a gente faz isso depois que vocês entregam 3 atividades. Então, vocês vão receber a correção de todas as atividades, tá? Por meio de relatório. A gente vai comentar o que foi bom, o que foi ruim, o que você fez bom, tanto sobre o conteúdo, quanto sobre
enfim, fala sobre o uso do idioma, tá? A gente comenta esses dois aspectos. Então, você recebe a cada atividade seu relatório de correção e após a entrega da terceira atividade, após a correção da terceira atividade, a gente gosta de conversar com os alunos, enviar um áudio e falar assim, olha, foi bom, tá ótimo, olha, tá ruim, tem que melhorar, tem que mudar a estratégia. Então, a gente gosta de fazer esse apanhado, tá, gente? Isso aí é bem importante. Lamento aí. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, eu estava falando sobre a devolutiva. A devolutiva, a gente faz o relatório, né? O relatório ele é bastante detalhado, então, diferente, né, de outros cursos que entregam apenas, errou linha 5, errou linha 6, às vezes você não sabe nem o que você errou, a gente comenta qual foi o seu erro, explica por que houve o erro, e sempre que possível sugerimos, né, como você poderia melhorar, sugerimos reescrita, sempre que possível. E após a entrega da terceira correção, nós conversamos com vocês via WhatsApp, enviamos um áudio e falamos, né, olha, tá bom, esse é o caminho, tá perfeito, olha, isso aqui tá ruim, vamos ter que realinhar. Isso sempre na metade do curso, tá? Porque a gente precisa de algumas produções e, claro, alguns relatórios para ter uma ideia se você tem, né, problemas, quais são as suas reais dificuldades. Então, geralmente, a gente espera um pouquinho aí para fazer esse feedback. Agora, gente, independente da semana de feedback, independente das correções, eu estou disponível, a gente até tem um grupo, né? Essa sessão aqui é especial para o grupo do WhatsApp, essa sessão que a gente está fazendo aqui domingo à tarde. Então, independente disso, a gente tem um canal de comunicação via WhatsApp direto. Se não quiser falar no grupo, pode me chamar no privado, falar assim, olha, Vivian, eu estou com dificuldade, enfim, não entendi o que você quis dizer na correção, não estou conseguindo, né, elaborar o texto de modo diferente. Tudo isso, gente, vocês têm espaço, tem um canal de comunicação. Na plataforma vocês vão ver que tem um Messenger, tá? Tem um sistema de comunicação lá para interagir com o professor. Mas, independente disso, pode falar comigo também, tá? Não fique acanhado, fale comigo se você tiver sua dúvida. O importante é que a gente faça desse curso a oportunidade para esclarecer dúvidas, para treinar e para estar tinindo na hora da prova, né? Não adianta guardar, não adianta comentar com o colega, tem que falar com o professor, tá? E se vocês têm alguém que conhece tão bem, eu posso dizer muito bem hoje que eu conheço muito bem a Banca Sesc, se vocês têm um especialista no grupo, né, não vale a pena vocês, enfim, guardarem aí, enfim, ficarem com a dúvida. Então, sempre que houver essas dúvidas, vocês têm que trazer para a gente. E aí, claro, né, volto a dizer, se for publicado o edital, se houver mudanças, né, se nos surpreender, se for uma questão discursiva, acredito que não seja, eu 90% de certeza, mas se for algo completamente diferente, a gente vai produzir essa lista extra, e vale a pena dizer que se for de conteúdo específico, a gente vai produzir a lista, né, se for de conteúdo específico, vai ser produzida por profissionais da área. A gente sempre trabalha com profissionais nossos, consultores associados, para que os alunos tenham aí a melhor oportunidade, a melhor experiência e, enfim, possam passar, tá? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Então, o cronograma vai estar na plataforma, data em que as atividades estarão disponíveis. Vocês já sabem que vai ter uma semana de feedback. Vocês já sabem também que as dúvidas são irrestritas, né? Existem cursos que falam, são só 2 dúvidas por correção. Não, aqui o meu interesse é que você consiga a vaga. Então, se você tiver 1000 dúvidas em uma correção, traga essas 1000 dúvidas que nós vamos esclarecer, tá? Então, esse é o contato é direto, a ponte é direta, né? Quer dizer, não existe ponte, o contato é direto, exatamente para que vocês aí tenham a melhor experiência possível. Então, alguém tem alguma dúvida aqui sobre a dinâmica do curso, por enquanto? Como é que vai funcionar? Alguém tem alguma questão específica que gostaria de trazer, de perguntar? Eu acho que o André tá com alguma dúvida. Vamos ver. Não, por enquanto está tranquilo. Beleza, gente. Se houver também, a gente tem a comunicação via WhatsApp, né? Perfeito, legal. Bom, vamos começar falando. Eu trouxe 3 temas para essa aula inaugural para a gente falar sobre o SESP. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o SESP é a banca mais tranquila. Quando sai um concurso, eu sei que a organizadora do SESP, eu fico tão feliz, vocês não têm ideia.
porque é a banca mais tranquila para a gente trabalhar em termos de produção de textual, em termos de redação e questão discursiva. Porque o CESP, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, e é isso mesmo, o CESP ele é conteudista. Então, o CESP, em geral, quando ele traz as propostas dele, à exceção do último concurso, em que houve uma mudança de paradigma, mas que não deve ser recorrente, o CESP, em geral, ele traz um tema geral, claro que ele ama atualidades, então ele sempre traz um tema que está sendo debatido, muito debatido, né, pela sociedade, um tema de grande relevância, ele sempre traz esse tema para a prova, e em seguida ele faz, né, ele traz o que ele chama de aspectos. Então, quando ele traz os aspectos, em seguida ele traz um tema, né, de ordem geral, e aí ele pede que o candidato elabore um texto dissertativo em que se aborde necessariamente. E aí ele traz itens, né? Vocês já devem ter visto aqui as provas do CESP, eles trazem um item, né? Item A, item B, item C, em geral são 3 itens. E o que importa na construção do texto de vocês é, na verdade, a abordagem a esses itens. É daí que vai sair a nota de vocês, tá? Então, tem gente, por exemplo, que ignora esses itens, né? Vê lá o tema geral, ignora os itens, e aí começa a falar sobre o tema sem considerar esses aspectos que o CESP propôs. E aí está o grande erro, o grande primeiro erro do candidato. Por quê? É exatamente da abordagem aos aspectos que vai sair a sua nota. Não à toa, se você pegar provas antigas do CESP, você vai ver que aparece lá. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você abrisse hoje o seu caderno de provas, né, o seu caderno da prova discursiva, e houvesse lá o tema, o terrorismo no mundo atual. E aí, em seguida, o examinador propôs, né, ele vai propor. Aborde necessariamente, né, construa um texto dissertativo sobre o tema, o terrorismo no mundo atual, aborde necessariamente, 1, as causas do terrorismo no mundo. B, né, os principais alvos, os principais países aí, os principais alvos das ações terroristas. C, consequências do terrorismo, né, ou influência do terrorismo, né, no Brasil, por exemplo. Né, se houvesse esses 3 temas, então se houvesse lá 1, causas do terrorismo, B, países mais afetados, C, consequências ou desdobramentos no mundo. Vamos colocar desse modo. Você precisa, tá? Quando você abrir essa prova, você vai ver que ao lado de cada um desses itens, desses aspectos, tem um valor. Então, se a prova vale 30 pontos, o que você vai dizer? O que você vai verificar lá? Que aí é o item E das possíveis causas do terrorismo, você vai ver que o examinador vai atribuir 10 pontos. Item B, né, principais países afetados, alvos do terrorismo, você vai ver lá mais 10 pontos. Item C, principais desdobramentos, 10 pontos. Então, você vai ver que você só vai conseguir alcançar a nota se você abordar os aspectos. Então, não adianta fazer uma redação genérica, falando maravilhas sobre terrorismo, indo até a corrente doutrinária, citando legislação, se você não entregou o que a banca quer. Então, esses itens, eles precisam ser abordados e inclusive, essa sequência que o examinador propõe, ela deve ser seguida à risca pelo candidato. Vivian, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se primeiro ele pediu para você falar das causas, você vai, já no seu parágrafo de introdução, no seu primeiro parágrafo, você já vai começar falando sobre as causas do terrorismo. Vivian, mas me parecia muito mais lógico, por exemplo, falar sobre os países, né, que são afetados e em seguida sobre as causas. Olha, isso está totalmente fora de cogitação. Você não pode quebrar essa sequência que o examinador traz, tá? Então, essa sequência, essa lógica que ele propõe por meio dos aspectos, é o que você tem que seguir. Então, se o item A, se o primeiro tópico pede para falar sobre as causas, você vai começar falando sobre as causas. Se o item B pede para falar sobre os países, você vai criar um parágrafo para dar essa informação ao examinador. Se o item C pede para falar dos desdobramentos, você vai fazer a mesma coisa. Você não pode quebrar essa sequência. Até aí está todo mundo acompanhando, gente, a questão da importância dos aspectos e de não quebrar essa sequência, tá? Isso é extremamente importante para o examinador CESP. A gente sabe que o CESP, ele não apena por quantidade mínima, ele não estabelece, na verdade, no edital nunca estabelece quantidade mínima de linhas.
ele só estabelece quantidade máxima de linhas, né? Então, a gente tem aí sempre textos, né? As redações, à exceção do Rio Branco, as redações, elas são aí, a extensão das redações é de até 30 linhas. Então, você só é apenado se você ultrapassa as 30 linhas. E não tenha dúvidas, você vai ser apenado se você ultrapassar as 30 linhas. Só que, em geral, quando a banca entrega para vocês a folha de resposta, já entrega lá, né? Já entrega o espaço, né? O espaço lá, bonitinho com as 30 linhas. Então, se você sai dessa sua caixa de texto, é claro que já fica feio, formalmente, esteticamente, você já sabe que você vai ser apenado por isso. Ah, Vivian, se eu escrever 20 linhas, sempre todo mundo fica com isso na cabeça, mas se eu escrever 20 linhas, eu vou receber a penação? Não, você não vai receber porque o próprio edital não traz. Você pode observar os últimos 50 editais do SESP, o SESP nunca prevê a penação para, né, quem não atinge X linhas. Quer dizer, na verdade, a preocupação é em não exceder as 30 linhas. Diferente da FCC, da Consulplan, da Exato, que são bancas que estabelecem uma quantidade mínima de linhas, o SESP não estabelece isso. Agora, é claro, gente, se vocês têm 30 linhas para desenvolver o tema, em geral, os temas vêm com essa divisão de 3 aspectos, o ideal é que você use esse espaço. Agora, não fica com medo, não fica achando que a banca vai te apenar se você escrever menos. Agora, é claro, quanto mais você escreve, né, mais informações você dá para o examinador, e a gente sabe que o SESP foca nessa questão do conteúdo, então trazer dados, principalmente dados recentes, informações, toda essa carga de leitura que vocês têm acerca do tema, vocês precisam trazer para o examinador. Aí que está a riqueza da sua argumentação, tá? Aí que o examinador pira, tá? Quando ele vê que você é um candidato informado, que você tem dados, que você sabe fazer essa relação entre o que ele está pedindo, né? Você tem exemplos para mostrar, seus argumentos são bons. Então, essa leitura diária, inclusive, dos temas, a leitura diária, né, dos assuntos, enfim, de mídias sociais, lá no sítio eletrônico da Polícia Federal, vocês têm que acompanhar também. Então, tudo isso é importante para que vocês tenham muitos dados, né? E, claro, entreguem esses dados no dia da prova. Não precisa ficar com medo de ser pedante no SESP. Você pode descarregar lá o que você sabe. Agora, claro, sempre a respeito do que o examinador pedir, né? O que às vezes o candidato não entende é que ele começa a falar coisas que não foram pedidas na questão e ele acha que o examinador depois tem que aceitar, né? Eu faço recursos, elaboro recursos para provas discursivas, e o que mais a gente vê é que o candidato fala assim, poxa, mas eu coloquei uma coisa que ele nem pediu. Por isso mesmo, né? Você não pediu, eu não posso exigir ponto, eu não posso exigir majoração de nota se você colocou algo que não foi pedido. Tudo bem, é um plus, mas é um plus que não interessa para o examinador. Então, vamos focar em entregar dados e informações sobre o que foi pedido, tá? Então, o que eu estava falando aqui, sobre a estrutura do texto, sobre as 30 linhas. Você tem 30 linhas para escrever. Então, o ideal é que seu texto ele seja dividido, ele seja elaborado em, no mínimo, aqui eu estou dizendo, no mínimo, 3 parágrafos. No mínimo 3 parágrafos, por quê? Uma redação de 30 linhas com menos de 3 parágrafos não é redação, tá? Às vezes eu recebo redação aqui, o aluno começando a escrever de 1 parágrafo. Isso não é redação, tá? A clareza na argumentação, ela só acontece quando você distribui e estrutura o texto em parágrafos. Então, no mínimo, texto regular tem 3 parágrafos. Isso é o mínimo. Quando é que a situação começa a melhorar? Quando você redige o texto em 4 parágrafos, a situação é muito boa quando você tem um texto em 5 parágrafos, tá? Agora, escrever menos do que 3 parágrafos não é aconselhável. Então, sua redação tem que ficar entre 4 e 5 parágrafos, para ser considerada uma boa redação para o examinador SESP. Até aqui tranquilo, gente? Vamos lá, vamos voltar. Coisas importantes para vocês anotarem que eu já disse. Primeiro, a sua nota vai sair da abordagem aos aspectos, que são os itens que o examinador SESP propõe. Então, não adianta fazer a redação, né, abordando várias coisas que não sejam as pedidas pelo examinador. Então, tem que focar nos itens, né? Então, assim que você recebe a sua prova, vamos voltar, por exemplo, do terrorismo no mundo. Se tem lá, tema, terrorismo no mundo, item A, consequências, né, principais causas do terrorismo no mundo, você já tem que fazer ali, organizar na sua folha de rascunho quais são as causas hoje. Quer dizer, intolerância religiosa, intolerância política,
que eu posso citar como causas? Eu tenho exemplo dessas causas? Então, né, se eu cito intolerância religiosa, eu tenho alguma coisa para acrescentar? Tem algum dado que eu posso usar para ilustrar o que eu estou dizendo? Perfeito. No segundo parágrafo de desenvolvimento, cite os países que são alvos. Então, você tem que trazer essa informação para o texto, né? Então, e tem que seguir o quê? A sequência. Não pode quebrar a sequência. E aí você vai perguntar assim, Vivian, mas e se eu não souber? Né? E se lá o item B falou sobre os países e eu não souber? Eu posso quebrar essa sequência? Não, não quebre a sequência. Siga a sequência, só que, claro, se você não sabe quais são os principais países, você tem que, pelo menos, arriscar alguma coisa, né? Você pode dizer, você pode mudar um pouco, falar sobre o continente hoje que é mais afetado é o continente europeu, né? Eu tenho certeza de que você vai saber citar os países, mas você tem que se ater ao que o examinador perguntou. E não pode quebrar essa sequência em função disso, tá? Tem que dizer alguma coisa. Nunca deixe de dizer alguma coisa. Ainda que você não tenha noção daquilo, diga alguma coisa. Agora, é claro que você não pode ficar enchendo linguiça em cima do que você não sabe, né? Então, consequentemente, esse seu segundo parágrafo, o parágrafo do nosso exemplo, ficaria um pouco menor, né? Mas não tem problema, desde que você se atenha a essa ordem e não deixe de dizer algo. Tranquilo, né? Tá. Então, a gente já falou dos itens, já falamos da importância de seguir a sequência e já falamos que a sua redação, com certeza, vai ter até 30 linhas. Já dissemos que o CESP ele não vai te apenar se houver número inferior às 30 linhas, porque ele não traz isso, não traz a previsão em edital. E eu já te disse que o texto regular tem 3 parágrafos e que o bom texto, né, começa a ficar bom quando tem a partir de 4 parágrafos. E eu já te disse o seguinte também. Você vai desenvolver, não te disse não, vou te dizer agora. Você tem que desenvolver cada aspecto em um parágrafo diferente. Então, se um aspecto está relacionado às principais causas, você vai elaborar um parágrafo para falar sobre as principais causas do terrorismo. Se o aspecto B pede para você citar os países, você vai dedicar um parágrafo apenas para falar sobre os países. Se o item C, o aspecto C, pede para você falar sobre os desdobramentos, você vai reservar um parágrafo apenas para falar sobre os desdobramentos. Então, é um parágrafo por aspecto. Vivian, mas você falou que são 5, né? Que são 5 parágrafos no mínimo. No mínimo não, você falou que uma boa redação tem entre 4 e 5 parágrafos. Eu não quero, né, apenas desenvolver em 3 parágrafos. Suponhamos que tenham 3 aspectos, haja 3 aspectos. Eu não quero desenvolver a redação em apenas 3 parágrafos. Como é que eu faço? Aí você tem algumas saídas, obviamente. Você pode fazer uma pequena introdução, contextualizando o tema, tá? E aí eu digo pequena, por quê? Porque você não vai se estender muito. Então, você pode, numa redação sobre terrorismo, por exemplo, você poderia citar o conceito de terrorismo, né? Dizer que o terrorismo, contextualizar historicamente, dizer que as ações terroristas, elas sempre, né, existiram na história da humanidade, mas que mais recentemente os alvos, né, os países, enfim, as causas mudaram, tá? Então, você pode fazer uma pequena introdução conceituando algo ou contextualizando algo, e aí já no parágrafo, né, no seguinte parágrafo, você começa a desenvolver. Uma coisa que vocês não devem, né, com a qual vocês não devem se preocupar, e que o CESP não tira ponto por isso, é a questão da conclusão, tá? Muita gente fica com dúvida e fala assim, eu preciso escrever uma conclusão? A conclusão, às vezes, é o terror do candidato, né? O candidato fica achando que tem que ter uma conclusão, que se não tiver vai perder ponto. E aí, o que eu disse para vocês, o texto do CESP é o expositivo, ele não é o argumentativo. Nesse sentido, essa estrutura textual ela é mais flexível. Então, tradicionalmente, se a gente estivesse falando de um texto dissertativo argumentativo, a gente teria, né, na introdução, uma tese, né, a gente teria que defender alguma coisa, então a gente teria que demonstrar nossa posição, e lá no parágrafo de conclusão, a gente retomaria essa tese, né, ou retomaria aspectos do texto sem acrescentar nada de novo, e beleza, a gente teria um texto dissertativo argumentativo. Não é essa a proposta do CESP. A proposta do CESP não é essa, tá? A proposta do CESP é texto dissertativo expositivo. Então, ele quer que você exponha
as suas ideias, exponha fatos, exponha dados a partir dos aspectos que ele, então, entrega, que ele propõe. Isso é a cereja do bolo. É isso que muita gente não entende. O CESP está preocupado em saber o que você sabe sobre aquilo. Tá? Então, ele não quer que você defenda nenhuma tese. Não está preocupado. O terrorismo no mundo. O que eu acho sobre o terrorismo? O terrorismo ele é ruim porque ele tem as causas X e Y, eu vou defender. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é, se você, né, eu sempre acho mais simpático fazer um parágrafo de introdução, porque o parágrafo de introdução ele já, né, você já contextualiza alguma coisa, né, conceitua. Só que não existe obrigatoriedade de fazer esse parágrafo de introdução. O candidato faz o parágrafo de introdução, né, como a gente conhece, né, essa introdução que contextualiza, que conceitua, porque até é mais fácil quebrar o gelo, né, antes de você começar a responder. E efetivamente o que o examinador perguntou é mais tranquilo de você organizar suas ideias. Então, geralmente, funciona bem uma pequena introdução. Uma introdução é de até 4 linhas, tá bom? Agora, o parágrafo de desenvolvimento tem que corresponder aos aspectos, ao que o examinador traz ali, as perguntas que estão nos tópicos. E lá no parágrafo de conclusão, né, você já sabe que você não precisa fazer para o texto do CESP. Tá bom? Vivian, mas eu gosto de fazer, eu estou acostumado, eu quero fazer. Não tem problema. Só que você não vai ganhar mais ponto por isso. E também não vai perder se você não fizer. Tá? Então, o Matheus está perguntando, ó. Podem perguntar, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ler o que o Matheus perguntou aqui, ó. É recomendável fazer a introdução ou é melhor aproveitar o espaço para escrever mais sobre os tópicos? Matheus, se eu fosse candidata, eu usaria esse espaço precioso da introdução para escrever mais sobre os tópicos, tá? Eu sempre falo que o aluno fica com muito medo de sair desse modelo tradicional da redação tradicional, e não escrever a introdução e não escrever a conclusão. Porque todo mundo já fica acostumado àquele modelo tradicional de redação. Só que eu volto a dizer o que eu disse aqui no início do nosso aulão especial, do nosso aulão inaugural. A preocupação do CESP é com o conteúdo. Então, se você escrever uma introdução e uma conclusão, legal, bacana. Mas isso não vai majorar a sua nota. O que vai majorar a sua nota é o desenvolvimento dos aspectos. Então, vale muito mais a pena você usar esse espaço, né, que tradicionalmente você escreveria lá para uma introdução, para falar sobre o tema. Não tem problema nenhum, Matheus, você já começar lá na sua introdução já falando sobre o item A. Vamos voltar para o nosso exemplo do terrorismo. Se o item A está pedindo possíveis causas do terrorismo, gente, você já pode começar lá na linha 1 falando, olha, né, odieramente, né, os ataques terroristas cresceram no mundo e, né, podemos destacar como causas A, B e C. Então, você já pode começar falando isso. Você não precisa escrever esse parágrafo de introdução contextualizando ou conceituando para depois começar a falar. Não tem problema nenhum, você já pode começar falando. E aí, claro, você vai ganhar espaço precioso para, né, trazer mais fatos, citar alguma legislação se houver, né? Enfim, falar sobre tudo que foi interessante para o tema. Isso aqui vai enriquecer a sua argumentação, tá? Matheus, acho que eu respondi. Né? Acho que eu respondi. Acho que foi o Matheus ou foi o Rafael, agora eu fiquei confusa. Mas enfim, acho que deu. Ok, tá, foi Rafael. Deu para responder, bacana. Então, essa é a ideia, gente. Em relação à conclusão, não tem nem o que pensar. Não vou perder tempo. Eu sei que a conclusão, né, é que fica todo mundo batendo na cabeça. Meu Deus, conclusão, eu preciso apresentar uma intervenção, uma solução para o problema. Gente, não tem isso. No SESP não tem isso, tá? E só já dando uma palhinha aqui para a questão discursiva, né? A gente está falando aqui sobre redação, sobre texto expositivo para o SESP, mas se daqui a algum tempo a gente abrir o edital e surpreendentemente houver uma questão discursiva, como exercício de discursivo, na questão discursiva não tem nem dúvida, não tem que ter introdução. O candidato já parte ali para o desenvolvimento da primeira questão. Não tem que fazer introdução nenhuma, porque não há nem tempo hábil para fazer isso. Depois, eu vou disponibilizar para vocês
alguns exemplos de provas corrigidas pelo SESP, tá? Eu vou entregar para vocês algumas provas corrigidas da ABIN e do concurso mais recente agora acho que do STM, STJ, enfim. Vou entregar para vocês os modelos, né? Os nossos alunos aí conseguiram notas máximas aí nas dissertações, vou entregar para que vocês vejam como eles conduziram e tirem as próprias conclusões, tá? Mas assim, fiquem tranquilos em relação à estrutura. A estrutura é simples, o objetivo de vocês deve ser, de fato, entregar, né, abordar os itens que foram pedidos. Essa é a cereja do bolo, essa é a estrutura textual. Eu sempre gosto de falar, né? Tá aqui na tela. Estrutura textual, texto expositivo. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque é exatamente isso, gente. Não tem que inventar, não tem que ter dúvidas. Vocês estão falando, eu estou falando aqui como uma professora, como uma especialista que já teve acesso a centenas de espelhos de correção pelo SESP e eu sei o que eu estou dizendo. Então, não precisam ficar preocupados. Já pode começar o texto falando sobre abordando os tópicos. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de colocar uma pequena introdução. Coloque uma pequena introdução que não ultrapasse 4 linhas, para não, digamos, né, para que você não perca muito espaço aí na hora de desenvolver os assuntos, os aspectos que o examinador abordou e só manda bala, tá? Bom, aqui eu já trouxe lá, né? Eu já trouxe até a primeira questão aqui, o primeiro texto que já está disponível na plataforma, para comentar, né? Para falar para vocês uma coisa interessante. Esse sempre é um modelo, né? As propostas de redação do SESP sempre aparecem dessa forma, tá? Em 99% dos casos. Então, o que a gente tem lá, ó? A gente tem esse texto aqui que a gente chama de... Vamos botar aqui. A gente tem esse texto aqui que a gente chama de texto motivador, tá? Ó, texto A, texto motivador. Temos um segundo texto aqui, o texto B, que é, né, um outro trecho de texto. O examinador SESP, ele gosta de trazer os textos motivadores. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham qual é a função do texto motivador? O que você acha qual é a função desse texto motivador? O André está escrevendo aqui. Só inspiração. Matheus, vamos ver. Ah, dar uma linha de pensamento a seguir, um direcionamento. Gente, é exatamente isso, tá? Então, o texto motivador, a gente até poderia chamar de texto, né, inspirador. A função dele é só... A banca é até bacana, a banca quase é uma mãe, né? Porque a banca, ela dá a chance, se você não sabe nada sobre aquele tema, ela te dá alguns textos de apoio exatamente para que você possa refletir ou possa lembrar, né, o que é aquilo, enfim, para que vocês tenham uma linha aí, um direcionamento. Os textos motivadores, você não tem a obrigação de ficar alinhado com a ideologia, com a ideia do texto motivador. Então, tem muita gente que fala assim, se o texto motivador foi favorável a alguma coisa, eu tenho que necessariamente, não, né, ali apresentar. Não, até porque a gente sabe que o SESP não trabalha com esse tipo de redação, né, que seria de defesa de tese. Agora, o que vocês não podem fazer em relação ao texto motivador é copiar trechos do texto motivador. Ah, Vivian, mas tinha um exemplo tão bom, tinha um exemplo tão bacana lá no meu texto motivador, no texto motivador que a banca deu. Posso copiar esse trecho? Não, não pode copiar o trecho. Só houve uma redação do SESP, um modelo, uma redação já bem antiga, uma prova, um certame bem antigo, em que o examinador pedia claramente que o candidato copiasse um trecho, né, para ilustrar um determinado tema lá que ele chegou a propor lá nos aspectos. Então, a regra em qualquer prova, seja para SESP, FCC, ESAF, é o seguinte: os textos motivadores servem como inspiração, né, como uma forma de você, né, de te inspirar a escrever, de te dar um direcionamento, de te dar uma luz, já que você acabou de fazer uma prova objetiva extensa, às vezes sobra pouco tempo para fazer discursiva, você pode não sacar, não saber nada sobre o tema. Então, a banca traz isso para você, quase como presente. Agora, o que você não pode fazer é copiar. Copiar você não pode fazer de forma alguma, não pode copiar trechos do texto e colocar. Se você fizer isso, vai bombar, tá? Então, não pode fazer cópias dos trechos aqui do texto motivador. E aqui, só para vocês terem uma ideia, para que fique bem claro, eu não sei se todos já viram, né, a proposta 1, a ideia.
mas os textos motivadores, eles aparecem. Em seguida, a banca traz aqui, ó, sempre esse é o esquema, né? O padrão é esse, ó. Com base na leitura dos textos acima, elabore texto dissertativo. Aqui argumentativo não, até cortem porque não é só dissertativo, né? Sobre o fluxo migratório no mundo. E aí nós temos lá, em seu texto, aborde necessariamente. Olha lá, item A, principais causas dos fluxos. Então, vocês vão começar a redação de vocês falando sobre essas principais causas. B, os possíveis problemas enfrentados pelos países. Então, vocês já vão começar falando sobre isso, né? Em seguida, no segundo parágrafo, já vão falar sobre esses problemas e assim por diante. Agora, olha só. Vamos focar até nesse exemplo aqui. Aqui no item B, a gente tem o seguinte, ó, os possíveis problemas enfrentados pelos países receptores e pela população migrante. Olha só, nós temos um item, que é o item B, só que esse item pede né, para o candidato para que ele fale de duas situações. Ele pede para que vocês falem sobre o problema, né, os possíveis problemas enfrentados por quem recebe, né, o fluxo de imigrantes e pela população. Então, né, são duas faces de uma mesma moeda. Primeiro, quem acolhe, e segundo, né, quem migra. Quais são os problemas enfrentados? Pergunto a vocês, vocês poderiam desdobrar esse item em 2 parágrafos? O que vocês acham? Eu poderia, por exemplo, criar um parágrafo para falar sobre os problemas que a sociedade, né, a nação que recebe, enfrenta, e outro para falar sobre os problemas que os próprios migrantes enfrentam? Deixa eu, o Rafael deixa eu aguardar o Rafael. Rafael André. Rafael falou muito bem. André vai seguir os amigos. André, olha, gostei muito da resposta do Rafael. Ficaria mais claro, mais fácil de explicar. Lembra que eu falei ainda agora que a clareza na argumentação ela vem por meio da estrutura dos parágrafos. Então, quando você coloca muitos assuntos em um parágrafo só, a coisa fica um pouco confusa. E isso aqui é interessante porque lembra que eu falei para vocês que a estrutura, né? O texto regular tem 3 parágrafos. O texto bom, ele começa a ficar bom quando tem 4. E quando ele tem 5, vamos ao delírio. Então, quando houver um item que propiciar a vocês esse desdobramento, quando, né, esse item B, ele dá margem para que você escreva 2 parágrafos. Né? Em um dos parágrafos você vai falar sobre essas consequências para quem recebe, né? E aí você vai falar sobre a dificuldade de elaboração de, por exemplo, né, de políticas públicas, a própria questão da adaptação cultural, né, a xenofobia, tem tudo isso para falar. Então, já é muita coisa. Então, imagina você misturar, né, todos esses problemas enfrentados pela população que recebe, quanto pela população que migra. Ficaria um pouco confuso. Então, quando você desmembra esse item em 2 parágrafos, você vai deixar isso bem tranquilo. O examinador vai ver, nossa, olha, aqui eu estou lendo esse parágrafo, estou entendendo o que ele está falando do lado da sociedade que recebe, no outro está falando do ponto de vista do migrante. Então, isso dá clareza à argumentação. Então, sempre que for possível esse desmembramento, vocês devem apostar em fazer esse desmembramento, tá? Porque isso vai dar clareza à argumentação, vai ficar bacana, e aí vocês vão, com certeza, conseguir uma nota muito boa, tá? Eu faço um estudo, às vezes, eu pego, né, dependendo do concurso, eu fico lendo, né, e vejo as notas, e eu sempre vejo que aqueles que distribuem, né, que fazem quantidade maior de parágrafos, ganham pontuação melhor. Agora, é claro, gente, não estou falando com isso, né, vou fazer o meu texto em 10 parágrafos. Não dá, né? Então, assim, se você tiver que apostar aí, aposte em 5 parágrafos, tá? Acho que 5 parágrafos é um número muito bom, muito bom. Às vezes a gente pega a redação com 4 parágrafos e 5, a gente nota que construir 5 levou a melhor, tá? Agora, é claro, também tem a questão da qualidade dos argumentos, né? Você tem que falar, você tem que entregar os argumentos, entregar os dados, os fatos, né? Então, você tem que trazer informações recentes. Então, não adianta a gente falar aqui sobre o terrorismo, né? E comentar sobre as ações terroristas dos Países Baixos, sei lá, 20 anos atrás. Isso não é relevante. Então, os dados, eles têm que ser, preferencialmente, dados atuais. Então, se a gente fala do terrorismo hoje no mundo, a gente sabe que é um tema super debatido, terrorismo, a migração, enfim.
E a gente tem dados atuais, fontes atuais, a gente tem muitos argumentos atuais para usar e para dizer para o examinador que nós somos o quê? Nós somos atualizados, nós sabemos o que acontece no mundo. Então, eu vou ser um bom servidor para a Polícia Federal, né? Então, o recado que a gente tem que dar na nossa redação, né, é exatamente isso. Nós somos atualizados, nós sabemos, nós entendemos sobre esse assunto e eu consigo te trazer o que há de mais atual sobre o assunto no momento. É isso que te diferencia dos demais, tá? Bom, então o esquema é esse, lembrando que eu não posso quebrar a sequência. Ah, professora, mas eu acho que, né, tem que falar, eu gostaria de falar primeiro sobre os possíveis problemas e depois sobre as principais causas. Posso fazer isso? Não, não pode fazer isso. Tem que entregar aquela sequência lógica, como eu já comentei, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho só já fazendo link com o curso. Qual é o nosso diferencial, tá? Nesse sentido, qual é o nosso diferencial? Quando eu comecei a dar aula, eu sempre notava que as pessoas, os alunos, chegavam e falavam assim, eu não sei escrever, não sei escrever. Vocês estão vendo que a questão da estrutura é muito simples, a questão do idioma, a gente vai treinando, a gente vai corrigindo, vocês vão redigindo, vocês vão descobrindo que vocês têm problema com vírgula, no último exercício vocês já não tem mais problema com vírgula, se tem problema com concordância, no último exercício descobre que não tem mais esse problema. Então, em relação à estrutura do texto e ao uso do idioma, essas são questões pontuais que a gente, com treino, a gente melhora, tá? A gente chega lá. Agora, o conteúdo, né? O conteúdo já é algo que a gente tem que lutar para adquirir, é uma via de duas mãos, tá? Então, sempre que o aluno chegava para mim e falava assim, eu não sei escrever, eu via com o passar do tempo que a dificuldade dele não era com a estrutura nem com a gramática. A dificuldade dele, em determinado momento, é que ele não sabia o que escrever. Por quê? Porque ele não lia, ele não tem conhecimento, ele não tem conteúdo, então ele não sabe o que escrever. Então, não é que ele não saiba escrever, ele não tem argumentos para usar. E aí, a partir disso, eu montei essa metodologia exclusiva, que é uma metodologia criada por mim, né, dos mapas mentais para a redação. Obviamente, eu não criei os mapas mentais, são os mapas mentais para a redação. Então, o que a gente faz? Sempre que a gente coloca uma atividade na plataforma, a gente coloca esse mapa mental, tá? Que é uma forma de vocês didaticamente terem acesso ali, visualizarem, tá? Esse mapa até bem bacana aqui dos fluxos migratórios, de vocês terem aí o olho, né? O olhar, né? Tem gente que funciona mais com essa questão da memória visual. Então, para que vocês leiam os mapas mentais, nos mapas mentais a gente sempre tenta trazer as informações mais importantes sobre o tema que a gente propôs. Então, a ideia é, antes de vocês fazerem o tema, vocês vão ler esse mapa mental, vocês vão ler um fichamento, sempre que possível a gente disponibiliza um fichamento sobre o assunto. Então, vocês vão ler o fichamento, vocês vão ler o mapa mental, e aí, a partir daí, vocês vão passar para a produção do texto, tá? Nesse primeiro momento, eu ainda não acho que a gente precise simular, não, tá? Vamos deixar para simular quando chegar a prova, um pouquinho, chegar a prova não, quando sair o edital, tá? O que eu digo como simular? Às vezes, quando o concurso está muito próximo, a prova já tem data de prova e tudo mais, eu peço sempre que os alunos já comecem a simular 1 hora. Por exemplo, lê o fichamento, lê o mapa mental, tenta produzir 1 hora o texto. Então, em geral, eu trabalho com essa simulação, já em ambiente de simulação. Como a gente ainda não tem edital publicado, não acho que a gente precise fazer isso agora, tá? Agora, claro, quem quiser falar assim, não, professora, mas eu quero treinar já no momento, eu quero reservar 1 hora para fazer texto, e eu já quero fazer assim. Posso fazer? Pode fazer, tá? A única coisa que eu quero que você me diga quando você entregar o texto é anotar lá se você usou, quanto tempo você usou para fazer o texto. Então, se você vai trabalhar, se você vai fazer o nosso curso simulando, eu quero que você diga, Vivian, usei 1 hora e meia, usei 2 horas para fazer esse texto, tá? Para que eu tenha uma ideia aí de quanto tempo você está usando. Se você for simular. Se você não simular, tudo bem, não tem problema. Eu já sei que você não vai escrever nada lá na prova, no documento, eu já sei que você não vai usar. Então, eu recomendo e quero que vocês usem os mapas mentais e que vocês leiam os fichamentos antes de produzir o texto, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Gente, até aqui todo mundo está acompanhando, tem alguma dúvida? Tá tudo no certinho? É o que vocês imaginavam? Vamos lá, a hora é essa, hein?
O que o pessoal está digitando aqui? Ah, vamos lá. Olha, o Matheus está perguntando aqui, ó. Teria algum problema em desenvolver à medida que busca informações? Não, não tem problema. É o que eu disse. Nesse primeiro momento, a gente pode se dar o luxo de fazer isso. Agora, claro, quando a gente tiver o edital em mãos, aí a gente vai trabalhar com esse, né? O edital já está aí à beira, acredito eu, enfim, daqui a pouco já está aí, já está saindo. Então, eu acho que é interessante que vocês, nesse momento, a gente pode fazer isso. Então, Vivian, eu li o fichamento, eu li o mapa mental, mas ainda assim eu acho que é legal eu descobrir mais informações sobre isso. Posso fazer assim? Pode, tá? Agora, o que eu quero que vocês façam, gente, diariamente, é ingressem lá no site da Polícia Federal, leiam sobre as operações, sobre os assuntos interessantes para o órgão, e não deixem de fazer a leitura das notícias diariamente. Isso ajuda muito para o SESC, tá? Então, tem aquele momento que vocês estão lá, né? Deixa a treta do WhatsApp de lado, né? Do Facebook, né? Das comunidades e reservem aqueles 30 minutos por dia para ler as notícias. Vocês mesmos, assim, podem fazer também fichamentos, né? Sobre assuntos que vocês considerarem relevantes, né? Isso é muito importante, isso é muito bacana e ajuda muito, tá? Podem ter certeza disso. Então, Matheus, respondendo a sua pergunta, não tem problema, tá? Quando a gente estiver no momento de simular, o momento ideal de simular seria na quarta e quinta atividade, tá? Porque até a terceira atividade a gente está caminhando, vocês estão tendo feedback da produção dos textos, então está tudo caminhando. Então, o ideal é que na quarta e quinta atividade a gente busque simular, tá? Seria o tempo ideal. Bom, eu quero falar sobre alguns aspectos formais do SESP. Eu já falei para vocês que o SESP é conteudista. Eu já falei para vocês que o SESP se importa com essa gama de informações que vocês têm e terão, né, sobre os assuntos, para falar sobre os assuntos. Isso é de interesse do SESP e com certeza vocês precisam fazer um bom trabalho. Então, a leitura diária, a leitura dos fichamentos que nós vamos disponibilizar, tudo isso importa, tá? A leitura do sítio da PF, isso importa. Agora, é por isso que a gente pode dizer que o SESP ignora o aspecto formal do texto? Vivian, você falou que o conteúdo importa. Sim, o conteúdo importa, a gramática importa, obviamente, porque para você redigir um texto claro, seu português, né, ele precisa ser um bom português, você precisa ter um bom conhecimento da língua para que você não erre em concordância, né, para que você não erre em pontuação, não prejudique a mensagem, né? Então, a gramática é importante por isso, para que você construa um texto claro, objetivo, né? E para que o examinador compreenda exatamente o que você quis dizer. Esse é o objetivo da gramática no texto. Agora, esses aspectos formais, o SESP ele liga para alguns aspectos formais. E aí eu vou começar falando desses aspectos mais importantes para o SESP. Primeira coisa, olha só. Eu peguei aqui o trecho de redação de uma aluna aqui da mentoria para falar sobre algumas coisas para vocês. Gente, olha só, na linha 1, tá? Vocês observam aqui que o espaçamento que a aluna deu para começar o texto, na opinião de vocês, é o quê? É suficiente? É exagerado? Vamos lá. Na linha 1, a aluna ela começou um parágrafo, tá? E o que vocês acham desse espaço que ela usou? Parece bom, perfeito, suficiente. Boa, Rafael, já vou falar já sobre isso, tá? O Rafael já perguntou aqui, mas ela começou com letra minúscula. Vou falar sobre isso, tá? Bom, o que eu quero que vocês foquem aqui é o seguinte. Primeiro vamos falar sobre os parágrafos, sobre o início do parágrafo. O que a aluna fez aqui foi perfeito, tá? Isso porque o SESP, ele se importa com essa questão do visual do início do parágrafo. Então, para você dizer para alguém, para o teu leitor, que você está começando um parágrafo, o ideal é que você tenha um espaçamento de 2,5 cm a 3 centímetros. Aí você vai falar para mim, caramba, Vivian, mas como é que eu vejo isso? Bom, eu não estou aqui com a minha canetinha agora, nesse momento, foi uma falha minha, mas com certeza muitos farão a prova com a caneta Bic, certo? Então,
A tampinha da caneta Bic, aquela haste da tampinha da caneta, tem exatamente 2,5 centímetros. Então, se você posicionar a tampinha da caneta Bic entre a margem e o início do texto, você tem 2,5 centímetros. Vivian, eu não faço prova com régua, obviamente, o SESP não permite. Eu também não faço prova com caneta Bic. É só usar o bom senso, tá? Não colhe o início do texto, a margem. Deixe um espaço visível. É claro, gente, que ninguém vai começar no meio da folha, né? Aí também é exagero. Mas sempre deixem de forma muito visível esse espaço entre o início do texto e a margem. Isso é fundamental, tá? Quero que vocês prestem atenção nisso. Aí o Rafael, né, muito esperto, o nosso aluno Rafael, já foi lá e falou assim, pô, mas ela começou o parágrafo com letra minúscula? Bom, primeiro, tipo de letra, não importa. Você pode escrever na letra com letra de forma, você pode escrever com a cursiva. Se o edital não trouxer essa restrição, você pode escrever com qualquer letra. Só que o erro da aluna aqui foi exatamente o que o Rafael já matou. Ela começou o texto com esse O, que está no mesmo. É uma letra, claro, está iniciando o parágrafo, ela tem que usar uma letra maiúscula. Só que ela não diferencia. O tamanho do O dela, né, é o mesmo aqui do T de terrorismo. Então, com certeza aqui ela levaria uma penação, ela seria apenada. Porque quando você vai iniciar o parágrafo, além de você dar essa distância, de você demonstrar para o examinador que você está, né? Aí tem um ponto parágrafo, você está iniciando o parágrafo, você precisa obrigatoriamente escrever com letra maiúscula. Isso significa o quê? Você precisa dizer, você precisa escrever essa letra, né, em uma dimensão maior do que a minúscula. Então aqui está claro que ela seria apenada, tá, Rafael? Você mandou muito bem, você já conseguiu pescar, né? Você conseguiu já entender a ideia. Então, não tem problema usar letra de forma? Não tem problema. Desde que você diferencie maiúscula de minúscula. Aqui ela não usou letra de forma, mas ela pecou, porque no início ela já usa uma letra, né, que parece ali com a minúscula, então ela já levaria bomba aqui no início do texto. Bom, ela também tem um outro problema, olha só. Reparem aqui, deixa eu ver se vocês acertam. Nas linhas 3, 4 e 5, o que você, se eu sou examinador, chego, né, e falo assim para vocês, olha, gente, linha 3, 4 e 5 tem problema. O que vocês acham aqui? Qual é o problema das linhas 3, 4 e 5? Enquanto isso, deixa eu responder aqui para o Rafael. Isso específico da SESP, vi um comentário de que a FCC não apenas se a pessoa escrever tudo em maiúsculo, por exemplo. Bom, sempre diferencie. A FCC, nesse aspecto formal, ela é um pouquinho menos, digamos, chatinha, menos rigorosa. Mas eu não arriscaria, tá? Então, vamos sempre diferenciar um pouco essa letra maiúscula, sempre, tá? Porque o que acontece, Rafael? Às vezes, tem um examinador bonzinho, né? Tem um examinador bonzinho que corrigiu a prova daquele candidato e não apenou. Mas a gente não pode contar com a sorte, tá? A gente não pode contar que todos sejam assim. Então, a regra é essa. Se for usar de forma, quando tiver letra maiúscula, é pouca coisa, não é que você precise fazer uma coisa tão maior. Mas, assim, dá uma diferenciada, tá? Não deixe de diferenciar. Porque esse é o caso em que a gente não tem nem como. A gente vai redigir recurso e o recurso dificilmente, né? Exato. Eles classificam como erro de forma. Então, é difícil você escrever um recurso tentando majorar isso aí, tentando reverter, na verdade, o desconto, tentando a reversão de desconto, tá? E o que vocês acham aí? Qual o problema das linhas 3, 4 e 5? Vamos lá, meninos. Olha, essa turma aqui do Zap só tem homem. Tem turma que só tem menina, mas essa turma só tem homem. Quero ouvir vocês. Bom, ok. Vamos lá. Ó.
Ela tá, o ponto final da frase, bom, ó, nas linhas 3, 4 e 5 não tem, né, ponto final. Ah, tá separando o ponto final da frase. Olha, eu vou falar para vocês. O CESP, tá? Ele gosta, né? É quase uma exigência, mas enfim, contribui muito para o aspecto formal se você escreve ou não até o fim da linha. Aqui nas linhas 3, 4 e 5, vocês notam que ela deixou espaço, né? Ela deixou espaços aqui que aparecem, tá? Que colaboram aí para um, enfim, que influenciam nesse aspecto formal e dá essa impressão do zigue-zague, tá? Então, o ideal é que vocês escrevam até o fim da linha. Em relação à translineação, que é quando você não consegue escrever uma palavra toda na linha e tem que seguir na linha, né, enfim, na linha de baixo, tem que, né, redigir na linha seguinte, não tenham medo de fazer, basta usar o hífen. Só não vamos separar de tongos, tá? Então, aqui no caso, né, ela escreveu, ó, vamos na linha 3. Embora atinja principalmente, ela poderia ter escrito aqui o prim, né? Enfim, prim, e aí poderia ter continuado com o resto da palavra na linha 4. Então, esses espaços aqui que ela deixa no fim, tá? Das linhas 3, 4 e 5, são espaços que não contribuem para o bom aspecto formal do texto. Então, o ideal é que vocês evitem esse aspecto zigue-zague, que escrevam até o fim da linha, que aproveitem, né, a linha. Até porque isso é aproveitar mesmo, para que vocês possam escrever, para que vocês possam trazer as ideias, desenvolver as ideias. Se chegou até o fim da linha, notou que não vai caber, usa o hífen e na linha seguinte continue a redigir. Você só não vai separar os ditongos, tá? Essa é uma dica importante. pode ser, mas você nota que esse espaço não, né? A gente poderia, na verdade, ter várias formas de consertar, né, esse problema no espaço. No entanto, a gente viu que ficou feio, né? Como uma espécie de zigue-zague. Olha só, até a linha 2 ela quase escreve até o fim, depois ela, na linha 3 ela deixa quase 1 centímetro, depois ela espaça ali muito mal na linha 4, e na linha 5 também ela dá um espaço entre as palavras muito grande, ela aproveita pouco. Ela aproveita pouco as linhas, né? A impressão é que ela não gosta de escrever até o fim da margem. E a margem deve ser respeitada. Então, se existe, né, para iniciar um parágrafo, a gente sabe que a gente tem as regras, a gente tem que deixar aquele espaço, né, a gente não vai colar o texto à margem para iniciar o parágrafo. E um outro aspecto da questão formal é de respeito às margens. Então, escreva até o fim da linha. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês e que ela cometeu aqui, e que isso é muito ruim, na linha 2, é em relação a quê? O que vocês acham que na linha 2 aqui, qual foi o problema? Ah, ótimo, Rafael. Ótimo, rasura. Ótimo, exatamente. Gente, olha só, na linha 2, esse ela escreveu aqui provavelmente atrair, né? Então, ela não escreveu e essa rasura que ela fez ficou muito ruim. A rasura é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Então, eu tenho a palavra aqui escrita, né? Casa, tá? Eu tenho a palavra escrita aqui, casa. Obviamente foi escrita incorretamente, casa não se escreve com Z, né? Então, como é que eu rasuro isso? Né? Quer dizer, como é que eu digo para o examinador que eu errei e tento fazer o correto, tá? Eu vou fazer apenas o traço simples sobre a palavra, tá? Exatamente isso. E em seguida, e na pauta, vou escrever a palavra correta, tá? Então, se eu tenho essa pauta aqui, opa, ai, gente, isso é horrível. Professora, peraí. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui. Vamos lá.
Bom, olha, rasurei, né? Então, eu já sei que eu preciso passar esse traço simples sobre a palavra. Isso indica para o examinador que eu estou pedindo que ele desconsidere, né? E se eu tenho aqui a minha pauta, como é que eu vou fazer em seguida? Eu vou apenas escrever aqui na pauta, ao lado da palavra que eu errei, a palavra casa, né? Gente, não vai ser bom, a professora não frequentou jardim de infância, tá? Mas, enfim, o ideal é que a gente escreva aqui em seguida a palavra casa, tá? É isso exatamente que a gente deve fazer. Agora, o que muita gente... Vou apagar aqui para não ficar feio, tá? Agora, né? Então, aqui, ó, suponhamos que a gente tem aqui, eu vou escrever ao lado. Bom, não tá querendo colaborar muito, né? Eu vou escrever simplesmente a palavra casa. Então, eu escrevo na pauta a palavra casa. O que muita gente faz, tá? O que os alunos às vezes fazem, e eles não têm ideia do quanto isso é incorreto e pode prejudicar, é o seguinte. A palavra está lá. Eu escrevi a palavra casa incorretamente, né? Alguns alunos acham que podem fazer isso aqui, ó. Podem chegar aqui, ó, e fazer esse famoso borrão, tá? Eles acham, como a aluna fez ali na primeira atividade, que eles podem fazer isso aqui e, em seguida, escrever a palavra correta. Alguns acham que podem fazer. Todo mundo está vendo a tela? Todos veem a tela, gente? Ah, ok. Então, alguns acham que podem chegar aqui e fazer isso aqui, ó. E, em seguida, na pauta, escrever correto, tá? A forma correta. Gente, não pode fazer isso. Não pode fazer marquinho X no seu coração. Não pode fazer borrão. E não pode também escrever entre parênteses, achando que está fazendo, que está consertando dessa forma. O modo correto de, né, fazer a correção, de demonstrar para o examinador que você errou, mas que você está consciente do seu erro, que é o que é mais importante, é simplesmente, tá, com um traço, né, usar o traço simples sobre a palavra. É isso aqui. Gente, não é traço duplo, não é traço triplo, não é isso. É o traço simples na palavra. Aí você vai falar assim, caramba, Vivian, mas sabe o que aconteceu no meu caso? No meu caso, aconteceu o seguinte. No meu caso, eu escrevi, né? Percebi que estava errado. Só que aí eu só percebi que eu escrevi a palavra casa incorretamente quando eu já tinha acabado de escrever a redação. Ou seja, não tenho mais falta. Então, o que eu faço? Eu deixo da forma que está ou eu tento consertar? Gente, aí você vai tentar consertar. O que é mais importante para a gente é que você demonstre ao examinador que você sabe o certo, né? É preferível, né, que você volte lá e que você ajuste de algum modo e diga assim, olha, eu estava, não sei, eu tava aqui numa outra vibe, enfim, errei, mas eu sei que não é assim. Estou voltando e corrigindo, do que deixar lá para que seja computado como erro, tá? Então, o ideal é que vocês, se houver o erro e já não houver mais falta, vocês tracejem, né, traço simples, e aí podem fazer uma setinha, tá? Isso não vai ser considerado identificação. Vocês podem fazer uma setinha, subir um morrinho, como dizem, acrescentar a palavra correta. Não tem problema. Se for uma ou duas palavras, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, só para que não fique muito... Deixa eu ver aqui. Fique claro para todo mundo o que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, eu escrevi a palavra casa, mas não tenho mais espaço na pauta, né? Então, o que eu posso, o que eu vou fazer? Eu vou passar o traço, pedindo que seja ignorado, né? Que se ignore ali o que eu escrevi. E aí eu posso simplesmente vir aqui ao lado, né? Já que eu não tenho mais espaço, a pauta já está toda escrita, eu posso puxar aquela setinha aqui, ó, e escrever, tá? Escrever casa. Tá, eu vou aqui e escrevo. Gente, horrível, sem coordenação motora, tá? Mas, ó, escrevi aqui, casa. Posso fazer isso? Posso. Agora, em relação à rasura, não posso, né, fazer traço triplo, não posso fazer borrão, não posso fazer X, não posso escrever entre parênteses. Se vocês fizerem isso, isso pode
ser considerado tentativa de identificação do candidato para a banca e, pasmem, mas é verdade, vocês podem ser eliminados da prova discursiva por isso, tá? Então, vamos ter atenção a essa questão da rasura para evitar dor de cabeça, tá bom? Bom, sobre esses aspectos formais, eu gostaria de, inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para isso que eu acabei de comentar. Parágrafos vocês precisam iniciar marcando ali o início do parágrafo, tem que dar um espaço bom, tá? Para que, enfim, vocês informem o examinador que vocês estão começando o parágrafo, então tem que ficar bem visível, não pode ter texto colado à margem. Rasura, traço simples, não é para usar parênteses, não é para usar X, não é para fazer borrão, tá? Se você já tiver escrito, não houver mais espaço na pauta, pode fazer essa setinha e escrever uma ou duas palavras. Vocês podem acrescentar, corrigir uma ou duas palavras. Não pode escrever uma frase. Eu esqueci, eu tinha que ter colocado um período falando sobre aquilo, esqueci. Agora eu vou puxar uma seta e vou acrescentar uma linha. Não pode. Porque aí você está criando uma... Imagina que você tenha escrito 30 linhas e cria uma seta para botar uma frase. Aí você está criando a 31ª linha. Mas eu não escrevi 30 linhas, Vivi. Eu só escrevi 29, só que eu lembrei que só, ficaria bom se eu tivesse encaixado esse trecho lá na linha 19. Eu posso puxar uma seta e escrever uma frase, um período todo? Poder você pode. Agora, a possibilidade de o examinador considerar esse trecho é quase nula, tá? Então, vamos ficar atentos a isso. E, principalmente, não usar borrão, não usar parênteses, nada disso, para que não seja entendido como tentativa de identificação sua com a banca e isso possa levar à sua eliminação, tá? Então, isso é importante. E, no mais, escrever até o fim da linha. Precisou fazer a translineação? O que é translineação? Passar de uma linha para outra? Cheguei até o fim da linha, não deu para escrever a palavra toda. Apenas use o hífen e escreva o resto na linha seguinte. Quando eu não posso usar esse hífen? Quando eu não posso translinear? Quando houver ditongo, tá? Nos outros casos, faça a translineação, tá bom? Bom, o que eu preparei, gente, para a nossa aula inaugural eram esses os assuntos, falar, situar vocês em relação ao que o examinador CESP espera, conversar com vocês sobre esse modelo, que é o texto dissertativo expositivo, já explicar para vocês que a nota de vocês vai sair desses aspectos, então vocês têm que focar em desenvolvê-los. Falei também que vocês precisam seguir aquela sequência, não pode quebrar a sequência que o examinador propõe, tá? Falei para vocês da função dos textos motivadores, que estão ali só para inspirar a redação de vocês, não é para vocês copiarem trecho de texto motivador. E, por último, foquei aqui em falar sobre esses aspectos formais que são relevantes para o CESP. Também já dei algumas orientações iniciais. Quero que vocês não deixem de acompanhar rotineiramente as notícias de jornal, principalmente os temas relacionados a atualidades, tanto no plano nacional quanto internacional. Pedir a vocês que acessem com certa regularidade o próprio site, o sítio eletrônico da Polícia Federal também, porque é sempre importante entender o que é bacana para o órgão, quais são os temas que são discutidos dentro do órgão, porque, claro, que eles podem vir para a nossa prova, podem ser objeto de avaliação, tá? E eu já avisei aqui, expliquei para vocês como é que vai funcionar a dinâmica do nosso curso. Vou colocar até amanhã de manhã o nosso cronograma, tá? Já das atividades, das datas de entrega das atividades, e aí vocês já sabem que o prazo para correção é de 10 dias, até 10 dias, tá? Nunca vai ultrapassar esse prazo de 10 dias. E também já expliquei que sempre que vocês, antes de vocês começarem a fazer o texto, vocês devem ler os mapas mentais e os fichamentos. E também já esclareci aqui que vocês podem ficar à vontade para fazer contato comigo via WhatsApp, para esclarecer dúvidas sobre a correção, pode esclarecer, se houver dúvida em relação aos exercícios, enfim. Fiquem à vontade. Vivian, você começou a falar que eu tenho problema de pontuação, mas eu não tenho material extra, eu gostaria que você me ajudasse com isso. A gente sempre coloca algum material digitalizado para ajudar o aluno, enfim. A gente sempre tenta aí dar o melhor suporte possível para que vocês façam um excelente curso e, claro, consigam aí o que a gente espera e luta, que é a aprovação, tá? Eu vou deixar aqui, eu sei que você já tem o meu WhatsApp, mas tem também esse e-mail, que é o profavivianbarros@gmail.com. O site do nosso curso vocês já conhecem, que é preparatorioagora.com. E lá no Instagram também eu estou começando a postar alguns vídeos. Tem um canal YouTube também, que é professora Vivian Barros.
E aí vocês podem acompanhar. Claro que vocês têm curso, né, tal, mas, enfim, se vocês quiserem compartilhar, enfim, entrar lá, sugerir também, tá, gente? A gente vai, com certeza, fazer outro encontro, esse encontro inicial, para falar como é que vai funcionar o curso, já dar essas orientações iniciais, mas vocês podem ter certeza de que a gente vai oferecer aí algo bastante diferenciado para vocês, visando a aprovação, tá? Que esse é o nosso objetivo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa agora do que eu disse, né? Se algo não ficou tão tranquilo, ou vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem falar. Não sei se é o caso, aqui não estou vendo a galera se pronunciar. Matheus, por mim tá tudo ok. Beleza, Rafa. Tem dois Andrés, né?